Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Eu vou pedir o pessoal da sonoplastia, se puder, abaixar só um pouquinho, tá bom? Porque vocês sabem, né? Eu começo assim e meu sonho era terminar assim, sabe? Mas não sei o que acontece, né? Vai bem aquela aí, a gente é muito efusivo. E aí daqui a pouco eu dou um susto no pessoal. A gente tá falando de boa, normal, daqui a pouco, pá! Entendeu? Aí é melhor já ficar, né, no ponto antes. E aí não precisa apertar o compressor, viu? Pode deixar o compressor liberado, só baixar o volume mesmo. Rapaz, essa água era minha? Tu tem certeza? Você sabe que os dias são maus, né? Eu tô crendo, Jesus amado. A partir do versículo 10 em diante. Mateus 14, do verso 10 em diante. Quero trazer uma saudação especial para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora pela rede social, através da transmissão ao vivo. Eu aprendi ao longo do tempo que, através do meio de comunicação virtual, nós estamos comunicando a pessoas reais. E elas não podem ser ignoradas, né? Então, aonde quer que vocês estejam aí, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que a atmosfera da casa de vocês, do trabalho, aonde quer que vocês estejam, seja também visitada por essa glória que está em nosso meio. Oh, aleluia! Amém, igreja? Diz assim o texto sagrado: e mandou degolar a João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Essa jovem aqui, gente, era a filha de Salomé, que pediu a cabeça de João Batista num prato. Verso 12. Então chegaram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram anunciar isto a Jesus. Pelo que Jesus, ao ouvir isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou ali os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: nós não temos aqui senão apenas 5 pães e 2 peixes. E disse ele: traga-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, sobre o chão, né? Gramado, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, Jesus estava ali, sozinho. Jesus estava ali? Complete aí, por favor. Jesus estava ali? Sozinho, na versão aqui é só, mas é tudo a mesma coisa. Diga amém por essa palavra. Amém. Pai bendito e amado, nós intercedemos no nome de Jesus. Te suplicamos nesta noite que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, de maneira cada vez mais específica, de maneira cada vez mais assertiva. Pai, faz isso no nome de Jesus, por bondade, por infinita graça e misericórdia. Nós te suplicamos, faça isso, Senhor, faça isso. Uma palavra diretiva aos nossos corações, de modo que todo aquele, qualquer uma,
que tiver entrado aqui nesta noite, ou qualquer um e qualquer uma que esteja assistindo agora essa mensagem pela internet, a exposição do texto sagrado, possa, Senhor, viver um tempo onde as dúvidas não venham mais perturbar a sua mente, acerca das decisões que precisam ser tomadas. São tantas dúvidas, tantos questionamentos, se devemos contratar, se devemos despedir, se devemos assinar, se devemos nos aquietar, se devemos nos levantar, se devemos nos assentar. Senhor, tantas dúvidas que às vezes se embaraçam. Senhor, dúvidas que estão entre as circunstâncias, entre a razão e a fé. A fé nos manda ir e a circunstância diz que não é tempo. Senhor, a fé nos manda avançar às vezes e a circunstância diz que não é hora. E às vezes é o contrário. Às vezes a fé manda aquietar, mas o desejo da oportunidade diante dos olhos é tão grande que a gente quer correr, e isso nos deixa em dúvida. E o teu Espírito coloca no meu coração essa oração agora. Quantas pessoas entraram aqui em dúvida, então eu te peço, dissipa toda dúvida pelo poder da tua palavra. Senhor, limpa a nossa mente. Como disse Davi, nós te suplicamos aqui em oração. Tu és aquele que ordena os nossos pensamentos, tu és aquele que organiza os nossos pensamentos. Que a tua palavra, que é como martelo que esmiuça a penha, possa quebrar toda resistência, toda dificuldade de entendimento. Toma a nossa mente pelo poder da tua palavra, com espírito de sabedoria, espírito de decisão assertiva, espírito de ciência, de inteligência. Vai tirando todo medo, vai tirando todo questionamento indevido, vai repreendendo toda falsa guerra. Cumpre o que tu disseste que faria quando me chamaste ao santo ministério da palavra, dizendo que cativos seriam libertos, dizendo que pessoas oprimidas seriam livres, dizendo que haveria cura do corpo, da alma, cura física. Pai, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que o Senhor possa passar o teu povo em revista e fazer aquilo que lhe apraz pelo poder da tua palavra. Nós oramos agora ao Deus que tudo pode, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus como o Senhor, que trabalha, vai trabalhando para a glória do teu nome, Senhor. Não é uma exigência, é uma súplica de um coração que depende de ti e que não pode fazer nada sem a tua direção. Então trabalha para aqueles que em ti esperam. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, una a sua súplica minha e diga: fala conosco. Diga: fala conosco. Põe a mão sobre o seu coração e diga: fala comigo, Senhor. Eu não preciso ouvir você falar, eu só quero que seja sincero. Diga: fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Jesus amado, aleluia. Aleluia. Presença santa, aleluia. Glória, aleluia, poderoso é o nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém com vontade de glorificar? Fica à vontade. Aleluia, glória a Jesus. Eu não sei, às vezes tem gente que está ali com glória entalado e pensa assim: será que pode liberar? Pode liberar, pode chorar, aleluia. Está sentindo a presença de Deus? Deixa fluir, não extingais o Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Bom, gente, o contexto do texto que a gente acabou de fazer menção aqui nessa noite, ele fala sobre um desejo que Jesus vai ter de ficar sozinho. Isso, na verdade, acontecia outras vezes. Jesus tinha momentos de busca, ao seu Pai, a Deus Todo-Poderoso, individual, mesmo quando ele estava no coletivo. Vocês vão lembrar, por exemplo,
que haviam momentos que ele subia ao monte para orar com seus discípulos, mas se distanciava deles cerca de um tiro de pedra, coisa aí de 2 a 7 metros, para poder manter uma distância mínima, a fim de... Você sabe, tem orações que a gente faz que só Deus deve ouvir, coisas que a gente fala e a gente quer ter liberdade de que não tem ninguém ouvindo aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, essa distância, ela também é segura, porque tem coisas que eu posso orar em pensamento, mas dependendo da intensidade da busca e da necessidade do clamor, eu preciso verbalizar, né? E isso fala sobre o nível de intimidade e comunhão que cada um tem com Deus. Então, era comum Jesus fazer isso. Porém, nesse caso aqui, de Mateus 14, segundo a narrativa que a gente acabou de fazer, Jesus vai manifestar isso diretamente, não porque era o seu horário pontual e devocional de orar, mas você vai perceber que ele está motivado pelo tipo de sentimento que acabou de visitá-lo em razão da notícia que ele recebeu, que é qual? A morte de João Batista. Não só a morte, mas a maneira como ele morreu. Você sabe que são 2 impactos diferentes, né? Uma coisa é a pessoa às vezes dizer, olha, fulano morreu. E às vezes se for uma morte tranquila, ou a pessoa já tiver de alguma idade, ou infelizmente já havia uma perspectiva, dada ao tempo de enfermidade, daquela saúde e tal, você fica muito triste, mas recebe o impacto da morte apenas. É muito mais complicado, são 2 impactos que tem que ser administrado quando uma pessoa, por exemplo, chega para a gente e diz, olha, fulano morreu, e aí a gente automaticamente pergunta, de quê? E aí, de repente, traz uma morte trágica, né? É mais uma demanda emocional para você administrar. Tem gente que perde a fome, tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que fica... com o pensamento flutuando, né? Imaginando, mas como se deu isso? Que fatalidade, que situação. Então, Jesus, na sua condição de verbo que se fez carne para passar por todas as situações que nós passamos. Então, é muito triste quando a gente vê um crente, quando a gente vê um cristão, quando a gente vê um conhecedor da palavra de Deus, que fica na tentativa sistemática de diminuir as coisas que Jesus sentia por saber que ele era 100% Deus. Quando você faz isso, você negligencia parte da obra de Cristo. É como se você dissesse assim, mas ele não sentia dor de verdade porque ele era Deus. Mas ele não sofria tanto porque, no fundo, você sabe, ele era Deus. Eu vejo pessoas, por exemplo, que quando nós ministramos sobre elas uma unção poderosa, uma palavra profética, e depois nós trazemos a cobrança daquilo que foi liberado, mas não foi colhido, ou seja, daquilo que a pessoa podia ter feito, mas não fez, aí a gente diz assim, olha, mas você não recebeu, mas você não deveria ter feito. Ah, mas na Bíblia diz assim, mas eu não sou Jesus, mas deveria ser. E quando você coloca ele na condição de que você nunca vai poder fazer, é óbvio que isso não te iguala ao unigênito do Pai. Mas a única coisa que te dá condições de ser semelhante é o desejo de viver e de fazer exatamente o que ele fez a despeito de quem você é. Então, é importante eu falar isso aqui antes de dar continuidade àquilo que Deus confiou ao meu coração, porque eu não quero que você diminua o sentimento de Jesus em relação à morte de João Batista só porque ele era o Filho de Deus. Porque esse mesmo Jesus aqui vai expressar sua gratidão por João Batista, independente até da sua ligação parental, né? Uma vez que Isabel era prima de Maria e João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Então, Jesus, em certa ocasião, vai dar testemunho de João Batista, antes até da sua morte, quando os seus discípulos vão trazer notícia dele, porque João já estava encarcerado. Então João está nos delírios de um cárcere. Em momento de dor, você sabe, a gente fala até o que não deve. E esse é um dos momentos de João. E aí João pega os seus discípulos e diz, procura ele lá. E pergunta se é ele mesmo que nós estávamos esperando, ou se nós devemos esperar um outro. João Batista mandou esse recado para Jesus pelos discípulos, quando ele pensou... pelo fato de não ser visitado. Imagina, ambos são amigos, todavia um é Senhor. E agora João está encarcerado por amor da obra de Cristo e pela verdade com que preparava o caminho, mas Jesus não visita ele no cárcere. Então ele se sente ofendido, negligenciado, abandonado e manda um recado afrontoso. Só que isso a gente chama de delírios de um cárcere. Isso não diz quem João é, isso só diz como ele está.
A gente tem que aprender a separar quem as pessoas são de como elas estão. Mateus capítulo 15, verso 21, uma mulher que nem crente era, cananeia, grega, sirofenícia, ela consegue fazer essa distinção quando ela vai buscar a libertação da filha dela. Olha como ela clama a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está. Olha o que ela está dizendo: o fato dela estar endemoniada não muda quem ela é. Como ela está endemoniada, mas quem ela é? Minha filha. Oh, e ela recebe vitória. Então, quando esses discípulos procuram Jesus pela primeira vez, Jesus então vai dar uma resposta à altura, porque ele não deixa sentimento atrapalhar a missão. Irmãos, há uma primícia no reino de Deus. Há um tripé que sustenta a ideologia, se assim eu pudesse falar, do reino de Deus. E que tripé é esse? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça não está em primeiro lugar por coincidência nem por acaso. Está porque a primícia do reino de Deus é justiça. Então, todas as vezes que sentimentalismo tentar evocar a justiça pelo sentimento, Deus não desce por causa disso. Não adianta você ficar gastando tempo da tua oração para falar das tuas mágoas. Não adianta você ficar gastando o tempo da tua oração para tentar se fazer de vítima o tempo todo. Quer manifestar justiça? Dobra o joelho e ora a palavra de Deus. Aí você vai mexer com o coração de Deus em seu favor. Deus vai corresponder à sua palavra. João Batista está pensando que vai comover ou com afronta ou com sentimentalismo. Jesus entrega na altura. Na verdade, Jesus entrega na cobertura. Ele engole as palavras de João Batista. Os discípulos de João chegam e dizem: olha, João está encarcerado. E ele pergunta: se és tu mesmo ou se devemos esperar outro? Aí ele diz: diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e os aleijados se levantam. Sabe o que ele está dizendo? Fala para João que eu não preciso responder quem eu sou, as minhas obras dizem quem eu sou. Manda ele perguntar para os cegos se sou eu. Manda ele perguntar para o paralítico se sou eu. Mas não precisava vir aqui tão longe, era só ter dado uma voltinha no tanque de Betesda e João ia saber que sou eu. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Então você vê uma relação de intimidade entre eles dois. Você vê uma relação de comprometimento entre eles dois. Agora, numa outra ocasião, Jesus vai dar testemunho. Na verdade, numa ocasião que antecede a sua morte, que é nesta que eu acabei de falar agora. E aí, nessa ocasião, ao ouvir isso, os discípulos de João Batista vão embora para levar o recado. Só que Jesus continua falando. É por isso que gente que vai embora antes do culto acabar perde muita coisa. Porque às vezes o que você ouviu e acha que foi tudo é só parte da entrega. Olha que coisa interessante. Nesse dia, eles ouviram isso e saíram, voltaram para João Batista. E só entregaram essa parte. Só que o texto diz que depois que eles saíram, Jesus continuou a falar. Dá uma dica para o teu irmão e diga: se é Jesus que está falando, fica até o fim. Você nunca sabe o que mais ele vai falar. Quando eles saem, Jesus diz assim: que vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Isso aqui é uma linguagem política. Jesus está dizendo: João não é massa de manobra. Ele não é cana agitada pelo vento. Porque a pessoa politizada, mesmo que seja um líder, ele tem que envergar de acordo com a tendência do povo. Ok? O povo quer a direita, ele tem que ir para a direita. O povo quer ir para a esquerda, ele tem que ir à esquerda. A política é o equilíbrio que se tem que ter para fazer a vontade de todo mundo. Então ele está perguntando: vocês estão achando que João Batista é o quê? Um líder político? Porque, em razão da autoridade que ele tinha, Israel nutria essa esperança de que João Batista poderia ser o líder, abre aspas, governamental, que poderia tirar Israel do fato de ser subjugado por Roma. Então ele já vai deixar claro, ele está dizendo: ei, ele atrai a massa, ele tem autoridade, ele tem espírito de liderança, mas não é para ser político. O que vieste ver, cana agitada pelo vento? Ele não é cana agitada pelo vento. Aí Jesus diz assim: esses estão nos palácios trajados com vestes reais. Ele está dizendo: vocês querem um príncipe político? Vão para a Câmara. Vocês querem um príncipe político? Vão para o sistema. No deserto ele diz: João é meu profeta. Agora ele diz: se viestes ver um profeta, João Batista não é só profeta não. Aí ele vem e começa a falar bem de João Batista. Mas João Batista soube? Porque quem trouxe o recado não ficou até o final.
Isso dá outra mensagem, mas vamos correr aqui. Ele dá continuidade e ele diz: João Batista é mais do que um profeta, é para mim como um anjo. Olha isso, gente. Do qual eu vos digo que nascido do ventre de mulher, eu quero que você guarde esse testemunho de Jesus sobre João Batista, que do qual nascido do ventre de mulher, igual a João Batista, antes dele não houve, e depois dele não haverá. Guardou o testemunho? Maravilha. Aí o texto diz agora aqui onde nós lemos. Chega a notícia, os discípulos de novo, provavelmente aqueles que encontraram pela primeira vez, e trazem a notícia: João Batista morreu, foi degolado e nós já o sepultamos. Não é coincidência a forma como Jesus é tocado na área da emoção. Preste atenção, não é horário da entrega da devoção, mas dependendo de como está atacada a sua emoção, você ora em hora que não é para orar. Sim ou não? Você busca em lugares que não tem costume de buscar. Quem aqui, movido pela necessidade, já orou em banheiro? Recebeu uma notícia ou estava na promessa de um propósito de entrega para Deus, teve que entrar aonde deu e às vezes foi um banheiro. Então, só para você entender o que está acontecendo aqui, é algo que não estava no cronograma devocional, mas em razão do impacto da notícia, houve a necessidade de uma busca inesperada. Jesus é maravilhoso. Ele dá para a gente o comportamento que você tem que manter quando notícia ruim chegar. É notícia ruim, primeira coisa que você faz é ligar para alguém. Notícia ruim, primeira coisa que você faz é ir para o Facebook se sentindo triste. Rapaz, Jesus está dizendo: notícia ruim chegou, vá orar. Vá orar. Agora veja, o sentimento aqui, obviamente é de tristeza. Quem sabe até de perturbação. O texto diz, verso 13. Jesus ouvindo isto o que, gente? O que acabou de ser anunciado pelos discípulos de João Batista. Que ele foi morto, degolado e já havia sido sepultado. Imediatamente, olha aqui, imediatamente, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali para um barco. Ele foi para um lugar deserto. Completa para mim, lugar? Vem com vontade, igreja, lugar? Lugar deserto. Ele queria ficar num lugar à parte. Aí lá no verso de número 23 você vai entender. Ele subiu ao monte para orar, à parte. É aqui que está a conclusão do plano que começa no verso 13. Lá no verso 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Igualzinho está aqui no verso 13, onde está a manifestação do desejo. Vou repetir. No verso 13 ele está dizendo que ele quer ir para o deserto, para um lugar à parte. Mas ele só consegue cumprir isso no verso 23. Subiu ao monte para orar à parte e ao cair da tarde estava ali sozinho. Então Jesus, ao sair daqui, de onde saiu, logo depois da notícia da morte de João Batista, ele já saiu daqui com um desejo. Qual? Eu quero orar. Segunda coisa, eu quero orar e quero estar sozinho. Dependendo do nível de pensamento, de celeridade, de pensamentos que você está na sua cabeça, não adianta querer falar com ninguém agora. O melhor é você ficar sozinho. Não dá, às vezes, para você administrar numa conversa. Tem que desabafar, mas você já sabe o que vai desabafar ou vai abrir abado pela emoção? Porque se vai dar vazão para a emoção, para espraguejar, para murmurar, para falar o que não deve, olha para o teu irmão e diga: dá um tempo. Dá um tempo para você mesmo, dá um tempo para as suas emoções. Dá um tempo para não falar bobagem, dá um tempo para não pecar contra Deus, dá um tempo para não ferir o seu próximo. Dá um tempo para proteger tua alma, dá um tempo para blindar tuas emoções, dá um tempo para organizar teus pensamentos. Tem gente que nunca organiza a mente do lado de dentro porque é precipitado em falar do lado de fora. Você sabe, já ouviu isso? Quem não pensa, fala qualquer coisa. Quantas vezes a gente já viu alguém falando uma bobagem e a gente percebe que está visivelmente desequilibrado e a gente diz: falou sem pensar. Sim ou não?
O problema é que você também já conhece esse outro ditado, qual? Que 3 coisas não voltam: seta lançada, pedra lançada e palavra dita. Então, para não acrescentar problema sobre a sua dor, para não acrescentar problema sobre uma demanda que você já tem que administrar, Deus está me usando nessa noite para entregar uma palavra de instrução para você. E Ele está dizendo: ei, dá um tempo. Ah, mas é festa hoje na casa do fulano, mas você está em clima de festa? Não, então não vai estragar a festa dos outros. Fica em casa. Vai para um lugar à parte. Vai orar sozinho. É um desespero tão grande de ligar para o seu guru gospel. Fulano, acabou de acontecer isso, ora por mim. Escuta o que eu vou lhe dizer. Que na busca da organização dos pensamentos, nem todas as orações que fizerem por você têm o poder de substituir a oração que só você pode fazer por si mesmo. Agora, presta atenção. Por que negligenciar o que eu sinto se nem Jesus negligenciou o que sentia? Que bobeira é essa de que a gente não pode sentir? Que tem que estar de cabeça erguida o tempo todo, de que não pode sentir dor, de que não pode sentir tristeza. Ah, é porque eu sou do ré, ah, é porque eu sou do pré-voar, ah, é porque eu sou do manto, do remanto, e não é gente, não. Então que Deus te recolha logo, bem rápido, para que você não passe as aflições que Jesus disse: no mundo tereis. Ah, mas ele disse tem bom ânimo. Ele disse tem bom ânimo. Tem bom ânimo sobre as aflições. Ter um ânimo depois de um problema não furta de mim o sentimento de ter sido impactado pela dor. Pelo contrário, o sucesso de uma emoção bem gerida só é de fato sucesso depois que você administra não o sucesso, mas a dor. Jesus sai de onde está e agora ele decide ficar sozinho. Irmão, vá ver a vida dos grandes homens de Deus que foram extremamente bem-sucedidos com o homem, mas principalmente com Deus. Eles eram pessoas que tinham tempo com Deus a sós. Eu não me lembro agora qual foi o escritor, mas é um filósofo, crente, cristão, e ele disse o seguinte, que quem passa o tempo todo com todo mundo não tem com Deus nem um minuto. E é verdade, na ânsia de não querer demonstrar para as pessoas os nossos problemas, na ânsia de não querer administrar a nossa própria vida, a gente quer o tempo todo rindo, brincando para manter o status, para manter o carisma, para manter a popularidade, e já está em frangalhos a alma, está todo quebrantado por dentro, e você pensa, não, mas eu tenho que estar, não, mas eu tenho que fazer, e o Senhor está dizendo, você está pensando que está se guardando, mas está virando um sepulcro caiado. Você quer estar o tempo todo em todo lugar, você quer estar com todas as pessoas, não pode faltar a confraternização da empresa, porque quem não é visto não é lembrado, e começa com esse jargão de gente que tem necessidade de ser inconveniente, de ser entrão. Tem gente, irmão, tem gente que sabe fazer network, sabe fazer aliança, mas o que tem de oportunista achando que sendo inconveniente vai conseguir porta aberta, tudo porque não pode ficar só, tudo porque não pode falar com Deus só. Eu conheço gente que está na igreja direto, não falta culto, mas em casa não ora. Eu fico imaginando o Espírito Santo, sério, eu imagino o Espírito Santo num culto da casa num culto como esse, porém ele observando a vida de alguém que não tem nenhum comportamento de intimidade com Deus, mas é sensível na casa de Deus. Tipo assim, não ora em casa, não dá glória em casa, não bota um louvor em casa, não lê a Bíblia em casa, não faz nada relacionado a Deus em casa, mas quando está na igreja sente a presença. Quando está na igreja fica arrepiado, sabe falar em língua, mas em casa você não vê ele falando uma língua. Ele aguenta ficar 2 horas de culto, se virar vigília ele emenda, mas não sabe o que é dobrar o joelho 15 minutos para fazer uma oração em casa. Aí parece que eu fico imaginando o Espírito Santo nesse culto, olhando esse camarada, olhando essa filha de Deus e dizendo, rapaz, que interessante em casa, tu não fala comigo, mas aqui, hein? Alguém quis incutir na nossa cabeça que solitude é fracasso. Solitude é coisa de gente bem resolvida.
Tem gente que acha que só pode ficar bem se estiver no meio do povo. Só pode ficar bem se estiver no meio da multidão. Só pode ficar bem se estiver no meio dos flashes. Só pode ficar bem se a palavra for a dele na mesa. E o Senhor está dizendo, ei, a melhor forma de você ficar bem não é dependendo da emoção dos outros para alimentar a tua. Mas é você estando tão bem com Deus que não importa onde você está. Não importa a mesa que você vai se assentar. Mas você não pode negligenciar as suas emoções. Até quando você acha que a sua espiritualidade vai arrebentar com a tua humanidade? Até quando você vai cultivar a ideia que se for espiritual não pode ser humano? O filho do Deus vivo ouviu que o amigo, porque ele disse anjo, ele disse profeta, mas a relação dos dois era de amigo. Perguntaram, João Batista, tu és o Cristo? E ele disse, não sou. Então tu és Elias? Ele disse, também não. Se tu não é do Antigo Testamento, estou parafraseando, e também tu não é do Novo, quem é você? Sou o homem do meio. Porque ele não se configura como novo. Não entra totalmente no ministério da nova aliança, mas é o precursor do ministério. Também não é do Antigo Testamento, apesar de ter andado na boca de Isaías. Então quando perguntam, se você não é, para traduzir, nem antigo nem novo, você é quem? Aí ele não diz profeta, não diz nada disso. Ele diz, eu sou o amigo do noivo. Quem está entendendo essa sensibilidade, gente? Aí você entende por que lá na frente, depois de muito tempo, os discípulos conseguiram o que João Batista conseguiu de cara. Porque depois de muito tempo, Jesus diz assim, agora já não vos chamo mais servos. Por quê? Porque demoraram. Lembra Jesus corrigindo a incredulidade dos discípulos o tempo todo? A timidez na fé o tempo todo? Tendo que mandar para eles aprenderem o que tinham que fazer. Só que depois da convivência, 3 anos e meio de discipulado ministerial, eles aprendem alguma coisa. Então, antes de viver morte de cruz e antes de ser assunto aos céus, Jesus agora libera uma palavra que os aprova. E ele diz assim, agora, porque agora eu posso. O que, Jesus? Ele diz, agora já não vos chamo mais servos. Porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. A grosso modo, bem abrasileirados. Servo nesse contexto aqui é pau mandado, só faz porque manda. Ele diz, mas agora eu vos chamo de amigo. Por quê? Porque o amigo não faz porque manda. E por que não faz porque manda? Porque o amigo conhece. Quando o amigo conhece, não precisa mandar. Conhece a intenção, então ele vai lá e faz. Já viu o obreiro ligado? Quando o obreiro tem ligação com o pastor, ele não precisa pedir. O obreiro está ali olhando. Esse dia eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, fica de olho quando minha água acabar. Minha mãe é tão espiritual, menina. Ela entra, vê tudo escuro, ó. Eu falei, mãe, quando a água acabar, a senhora se liga. Não franze a sobrancelha para mim, não. E pede alguém para botar água para mim. Porque às vezes o pessoal entra num movimento tão grande. Agora, tem igreja, irmão, tem igreja, que a gente chega para ministrar, e eu posso falar isso aqui, que os nossos obreiros são bem treinados para isso. A gente está aqui, se a água esquentar muito, no meu caso não precisa que eu bebo ambiente. Agora, se esquentar muito, tem obreiro ligado, vai lá e troca a água. Nem bebeu, mas vai lá e troca, né, Júnior? Vai lá e troca. Aquela coisa de perceber, ninguém precisa trocar não, tá, gente? Estou falando sério. Mas o que eu estou falando, ligação. Quem aqui tem um amigo ou uma amiga que por causa do grau de intimidade, quando vocês passam uma situação juntas ou juntos, você não precisa falar, você olha e já tem que segurar o riso. E aquela irmã espiritual, aquela irmã, fechamento do céu e da terra contigo, que o pregador, elas conversaram um negócio essa semana. Aí o pregador vem e traz o mistério, a revelação do que elas conversaram. Aí elas ficam assim no canto, não precisa falar. Intimidade. Jesus está dizendo, vocês agora conhecem o meu coração, conhecem a vontade do meu Pai. Sabe o que Ele está dizendo? Agora vocês foram promovidos, vocês são amigos. Oh, aleluia! É isso. Então Jesus está triste e agora deseja ficar só. Só que ele vai ter dificuldade, porque presta atenção, quando for para resolver a vida dos outros, você sempre vai dar um jeito, mas quando é a sua, você empurra para depois.
Escuta o que eu estou te falando, que aqui está a experiência de alguém que sabe o que está falando, gente. Sabe o que está falando. Eu me lembro aqui, Slavec de 2019. Foi 2019? Alguém lembra? Slavec, teve Slavec em 2019? Teve, então foi a última. A pastora Elisete trouxe uma palavra. E eu me lembro que a pastora Elisete, esposa do pastor Silas, trouxe um testemunho tremendo. E uma das coisas que ela falou foi o seguinte, que ela tinha tanta necessidade de, por causa da sua entrega inteira no cristianismo, de atender todo mundo, que por fim, ela disse que chegou a fazer uma oração dizendo, Senhor, se precisar eu vou para a cruz pelas mulheres. Estava entrando num estado de fazer tão bem ao próximo, de estar o tempo todo ali servindo. Ela conta isso, se você quiser depois assiste. Uma mensagem edificante, realista e poderosa. Nunca mais eu vou esquecer. Ela disse nesse dia uma frase que eu carrego como filosofia na minha vida até hoje. Ela disse o seguinte, se a sua vida emocional não estiver bem resolvida, você não vai ter espiritualidade, você só vai viver religiosidade. E aí ela vem trazendo que como é que você cuida da vida espiritual? Cuidando das emoções. Aí você vê crente que é bom para todo mundo, menos para ele. Tem fé para todo mundo, menos para ele. Expulsa demônio de todo mundo, menos os dele. Por quê? Agora eu vou falar aqui num termo, num exemplo que todo mundo vai entender. Porque a gente é assim, proativo para abençoar o outro. E tem uma série de vertentes do porquê alguém é motivado a fazer isso. Pode ser para agradar a Deus, que assim seja. Pode ser por altruísmo, às vezes nem é crente, mas se sente bem fazendo bem ao próximo. Mas pode ser também o suborno de uma culpa. Já que eu não posso cuidar de mim, eu me sinto cuidando dos outros. E às vezes, por mais bonito que isso pareça, na real o nome disso é autossabotagem. Se eu fizer isso sistematicamente negligenciando a mim, não estou cumprindo nenhum dos dois pontos, por mais que eles sejam verdadeiros e ainda que sejam cristãos, porque a própria orientação de Cristo é amar o próximo. E qual é o parâmetro? Quem lembra? Qual é o parâmetro? Então você tem tempo para todo mundo, ajuda todo mundo, mas quando é você, joga para a semana que vem. Mês que vem eu vou. Ano que vem eu faço. Depois eu entro. Nem para ganhar presente você consegue ser abençoado. A pessoa chega para você e diz assim, ó, você ganhou um pacote no spa, o dia passa, você só vê depois, porque você se negligencia. Você é bom para todo mundo, mas não consegue organizar a sua vida. E eu vou falar aqui rasgado, porque Deus está falando comigo. Você já está fazendo isso há tanto tempo que quando você faz bem a si próprio, você não se sente bem, você se sente culpado. Porque você acha que não deveria usar esse tempo para fazer isso por você. Só que no final, não tem sucesso. O que tem é dor. E aonde poderia ter sido resolvido com solitude, entra a solidão. O que é solitude? Respeitar momentos a sós. Vamos lá, o que é solitude? Momentos? Não é uma vida, é só um? Agora, o que é solidão? Permanência do estado só. Solidão traz depressão. Solidão traz tristeza. Solidão traz opressão. Então presta atenção. Jesus não está saindo de onde está saindo para ficar solitário, no sentido de viver solidão. Ele está indo ficar só, porque ele quer viver solitude. Momento de ficar só. Não é vida, é apenas um. Tem gente que está com a vida desgraçada, porque não está entendendo os momentos. E hoje Deus me trouxe aqui para te dar essa instrução. E o Espírito Santo te confronta em amor, dizendo até quando você vai negligenciar você. Até quando você vai se suprir de bem. Não porque é altruísta e quer fazer bem ao próximo. Não porque quer cumprir um mandamento ao próximo. Mas porque na verdade você se abandonou há muito tempo. O Senhor está dizendo, eu te amo.
O Senhor está dizendo, eu te fiz espírito, alma e corpo, e eu respeito os três, eu cuido dos três, eu alimento os três, eu movimento os três, eu manifesto os três. Eu não quero você um crente que mal fala português, de tanto que fala no Espírito Santo, mas se precisar sentar-se uma mesa com amigos, não sabe se comportar, porque você negligenciou a comunhão há tanto tempo, que já não sabe viver num âmbito social. Deus está dizendo a alguém, eu vou te dar amigos, eu vou te dar saúde para a tua alma, eu vou colocar companheiros espirituais do teu lado, eu vou trazer saúde para o teu lado espiritual, e eu vou te ensinar que pode ser crente cheio do Espírito Santo, mas tem que ir no médico, tem que ir no ginecologista, tem que ir no proctologista. Eu vou te mostrar que eu não quero a sua alma em detrimento do teu corpo, mas eu quero espírito, alma e corpo, tudo na minha presença, funcionando em harmonia. Olha de novo para quem está do teu lado, debaixo dessa palavra profética, e diga para essa pessoa com a mão estendida assim, olha, dá um tempo, é um momento. Rapaz, um momento pode resolver um ano. Um momento às vezes pode mudar um mês. Gente, um momento pode mudar uma decisão. Um momento. Quem aqui já se sentiu impelido pelo Espírito Santo para orar num momento, abre aspas, inadequado? Tipo assim, já aconteceu comigo, eu estou refogando arroz. Isso já tem tempo. Mas estou eu refogando arroz. Porque o acusador está aqui na minha frente, né? Então, eu estou ali refogando o arroz. Daqui a pouco o Espírito Santo diz assim para mim, vai orar agora. Na verdade não é um verbo, não é uma palavra, é uma certeza, uma convicção, né? Que te impele, é uma necessidade que te consome, mas é boa, não é ruim, não é uma gastura, não é uma gastrite, é um desejo desenfreado, parece uma paixão. Só que assim como paixão é um momento. Já aconteceu, experiência minha, de eu estar ali refogando o arroz, sentir isso e pensar assim, deixa eu só botar a água, colocar a tampa, porque aí eu já sei que enquanto eu estou de joelho, né? Olha eu querendo adiantar meu lado. Já aconteceu comigo, eu tô dando esse exemplo bobo, mas você vai entender a coisa séria. Nessa que eu penso, vou só jogar água e botar a tampa, cadê o desejo? Cadê aquelas palavras bonitas? Cadê aquela sensação que parece que a jaca está na garganta com choro contido? Passou. Cadê aquilo tudo que estava acelerado na minha mente de palavras que eu nem sabia como orar, mas ele me deu? Passou. Aí, dando uma de que acho que sou obediente, boto a água, coloco a tampa e vou para o joelho. A sensação é assim, ó. Cri, cri, cri. Você pode levantar a voz, você pode falar a palavra bonita, você percebe, quem tem maturidade sabe, quando perde o momento. É como se o Espírito Santo dissesse, pode orar, vou te abençoar, mas você perdeu o momento. E por que a gente perde esse momento? Porque eu tenho que organizar a minha vida, porque eu tenho que botar as crianças para a escola, porque eu tenho que limpar o carro, porque eu tenho que atender o telefone, porque eu tenho que responder uma mensagem urgente no WhatsApp. Então eu não posso atrasar meu lado para ajudar o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está dizendo, minha filha, duas coisas. Primeira, ninguém me atrasa. Segunda, só eu que adianto o teu lado, garota. Mas não é a sensação que a gente tem? Desde então eu aprendi uma coisa que eu também pratico como filosofia de vida e princípio. Que obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Perde o ímpeto, perde a alegria, perde o ânimo. Porque não entendeu. Agora, qual é a grande revelação aqui para a aplicação da minha vida e da sua? Quem está me ouvindo, diga amém. A grande aplicação aqui é
que a gente pensa que está adiantando o nosso lado, fazendo aquilo que a gente quer, porque não quer se render à solitude, ao momento, ao cuidado. O que a gente não entende é que esse momento é que pode adiantar a semana inteira, pode adiantar o mês inteiro. Por quê? Porque esse momento, ele faz coisas que o remédio não faz coisas que a terapia não faz coisas que os meus procedimentos normais não podem fazer. Mas a necessidade de querer ser perfeita ao meu modo, a necessidade de querer ser perfeito ao seu modo, irmão, está te fazendo atrasar seu próprio lado, achando que o Espírito Santo não é de fato quem Jesus falou. E ele disse o quê? Que ele era cooperador. Então, quando você sente a necessidade de ficar só, respeite isso. Se virar solidão, que Deus use alguém para intervir. Agora, se é solitude, entenda, um momento para Deus pode recuperar teu ano inteiro. Se for um momento bem dado, se for um momento na obediência, se for um momento por impelimento do Espírito Santo. Jesus vai se retirar, mas ele vai encontrar dificuldade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão prontas se elas entenderem que o meu momento é para elas, mas elas não estão prontas se eu agendar comigo mesma. Eu aprendi a duras penas a agendar comigo mesma. Eu não agendava comigo mesma, porque eu pensava que eu tinha que fazer igual Jesus, dar a minha vida. Então eu não agendava comigo mesma para estar com a minha família, não agendava comigo mesma para cuidar do meu corpo, não agendava comigo mesmo para dar um passeio com os meus amigos. Fiquei muito tempo sem amigo, muito tempo. Não pequei, não fiz aliança errada, mas a prática da comunhão deixei de viver muito tempo. Só a comunhão eclesiástica, que não vem pra cá de religiosidade dizer que é a mesma coisa, que não é não. Que tem que ter gente que tem que entrar na tua casa, lavar teu banheiro, te ver de pijama. É outro nível de amizade. E se você achou esquisito, tá precisando de uma solitude. Amiga, amigo. Amigo que quando interfona não precisa avisar dizendo que chegou. Amigo, aquele tipo de amigo que diz, tô aqui na portaria. Aí você olha o camarada, eita, tô de calção. Mas é amigo, sobe aí e me ajuda a lavar o carro que eu tô ocupado. Amigo. Isso é saúde para os teus ossos. Salomão disse, saúde para o teu corpo. Então as pessoas têm dificuldade. Quando for para você fazer agenda com elas, elas vão estar prontas. Mas quando você disser que não pode atender elas porque você tem uma agenda e elas disserem com quem, você disser comigo, elas vão achar um absurdo. Sabe por quê? Olha para cá. Ninguém vai cuidar de você a tal ponto tão bem quanto só você pode cuidar de si mesmo. Essa mensagem parece egoísta, mas não é não. Sabe o que é essa mensagem hoje aqui? Sabe o que é essa mensagem hoje aqui? É turbulência em avião e a aeromoça dizendo assim, máscaras de oxigênio cairão. Quando elas caírem, coloque a máscara. Quem já viajou de avião sabe qual é a primícia do socorro. Coloque a máscara primeiro em você. Mas e se do meu lado tiver uma criança? Não muda. Primeiro em você. Mas e se essa criança for o meu filho? Não muda. Primeiro. Porque parte da ideia que você tem que estar bem para poder ajudar. De que adianta? Salva teu filho e morre você. Tem gente salvando a casa assim. Orou pelo filho, mas não está viva para ver o filho obreiro. Deus é fiel. Aí você diz assim, foi Deus que recolheu. Se foi Deus, glória a Deus. Mas tomara que não tenha sido a pressão, o infarto, a negligência da família. Porque senão, meu irmão, não bota na conta de Deus, não. Porque tem dia que Deus chama a senha e pode estar sentado no culto. Mas como me negligenciei querendo salvar todo mundo. Não se sinta culpado por ser tão fiel aos outros como você também é fiel a si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é equilíbrio. Então quer dizer que para todo mundo você pode estar pronto, mas para você não pode. Aí sabe o que fica injuriado? Você está pronto para todo mundo. Quando você quer a ajuda do outro, não tem. Aí você fica amargurado, se torna uma pessoa desagradável. Só que a culpa não é do outro, a culpa é sua. Porque quem tem que administrar a sua vida não é o outro. Quem tem que administrar a sua vida é você. Vai ficando difícil, glória, mas vai bebendo uma água que vai descer. Jesus se retira dali. Só que o povo vê quando ele sobe no barco e vai rumo a ficar sozinho.
Aí aquela multidão caminha cerca de 8 quilômetros a pé para estar com ele. Vai a multidão em direção a ele. Quando ele desce do barco, e desceu do barco para fazer milagre? Não, desceu do barco porque queria ficar. Foi para o deserto porque queria ficar. Escolheu o monte porque queria orar. Mas ele não consegue ficar sozinho, porque as pessoas não sabem a agenda que você faz só com você. Não sabem. Jesus sai, quando tira o pé do barco uma multidão. Ele não aguenta. O texto diz que vendo o rosto deles, fome, deficiência, carência, porque ele vê tudo isso nos nossos olhos. Vendo eles, o texto diz que ele se move de íntima compaixão. Não aguenta. Não aguenta. Isso é lindo. Mas sabe o que isso mostra? O texto diz que ele cura, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele abraça, ele beija, ele dá atenção, ele fala, ele ouve. Aí o texto diz assim, olha, guarde essas palavras, o texto diz assim, ó. Verso de número 20, o verso é o número? O texto diz assim, e todos comeram e se saciaram. E todos comeram e se? Todos quem? Os que comeram. Porque tem alguém ali no meio da multidão que não está saciado. Quem é? Tem alguém ali que ainda não está satisfeito. Quem é? Porque não foi ali nem para comer pão, nem para comer peixe. Foi ali porque queria ficar. E ele ainda não conseguiu. Então isso significa que todos estão saciados, menos... Porque o que você faz pelos outros é muito bom, mas não tem o poder de negligenciar o que você precisa fazer por si mesmo. Saciou a todos. Mas o texto diz que levantando-se dali, despediu os discípulos. O que ele fez? Ele fez de trás para frente. Olha o que ele fez. Ele despediu primeiro os mais íntimos. Por quê? Porque os mais íntimos é mais difícil de despedir. Ele despediu os discípulos. Agora, olhe a situação. Quando você compreende que é tempo de solitude, essa é uma das partes mais difíceis de administrar a maturidade da sua emoção. É quando você percebe que quem mais te ajuda não pode viver aquele momento com você. Porque, irmão, mandar embora inimigo é fácil, não precisa nem pedir. Obreiro que pede carta e é atribulado, a gente não fica triste, a carta dele já é resposta de oração. Que a gente estava fazendo para ele ir embora sem confusão. Agora, mandar embora quem ajuda a gente a lavar banheiro, quem passa a roupa da gente, quem come com a gente, apoia a gente, quem quando nós estamos tristes olha pra gente e não fica assim, não, se anima, se levanta, é complicado. É complicado. Mas às vezes a única forma de você entrar em outro nível com Deus é não equiparando aos outros coisas que você só deve viver com Deus. Tem amigos que por conseguir viver determinadas coisas com eles, você está dando a eles coisas que você só deveria dar, como primeiras notícias. Eu já vi o Espírito Santo, isso aqui é pessoal, triste comigo, porque eu recebi uma boa notícia que foi pedido de oração. E na hora de contar, eu trouxe para quem não tinha nada a ver antes de falar com ele. Pela minha intimidade com o Espírito Santo, ele revelou para mim. Fiquei triste com você, rapaz, eu fiquei arrasada. Fiquei arrasada, porque eu falei, é verdade, e às vezes a gente quer ocupar esse tempo, para poder na verdade, não trazer aquilo que se deve e a quem se deve. Jesus então despediu os amigos íntimos, os discípulos, e depois ele mesmo despediu a multidão. O que é isso? Significa que ele não terceirizou aquilo que só ele podia fazer. Às vezes, a gente quer terceirizar aquilo que só a gente pode fazer. Tem gente, filho, isso aqui é difícil de ouvir, mas eu tenho que te falar. Tem gente que não é ninguém que vai mandar embora, é você que tem que mandar embora. Não, vou falar do jeito que Deus está mandando. Não adianta dobrar joelho e ficar orando todo dia. Senhor, faz ele embora, faz ele embora, faz ele embora. Se o Senhor não fez ele embora, então ele está dizendo, quem tem que mandar embora é você. Você não pode terceirizar o que só você pode fazer. Rompeu com essa demanda, mandou os discípulos, depois mandou a multidão. Aí o texto diz que agora, ao cair da tarde,
Ele conseguiu. E agora, ali, ao cair da tarde, vou fechar a Bíblia aqui, ao cair da, ele conseguiu. Conseguiu ficar sozinho. Eu poderia falar da sua volta, poderia falar do barco, poderia falar da tempestade. Mas eu creio que Deus ouviu a nossa oração antes de pregar. Quando disse, espírito de inteligência, espírito de sabedoria. Quando disse uma palavra diretiva que dissipe as dúvidas. Então, a fim de não te dar muitas opções, eu vou parar aqui no versículo que diz, ao cair da tarde, ele estava ali só. Conseguiu. Você acha que você é muito bom quando está rodeado de gente. Bom de verdade e bem resolvido você está quando sozinho você se ama do mesmo jeito. Quando sozinho você não está na dependência de ficar correndo atrás de ninguém. É daí que a gente começa a compreender a maturidade, por exemplo, para quem chega lá por volta dos 30. Porque nos 18, 20, ela chega, mas você ainda quer ali, ó, novidade, populacho, galera. Mas nos 30, irmão, tem um filme legal, uma bacia de pipoca. Um sofazinho legal, alguém diz assim, fulano, tô aqui, tá todo mundo aqui. E a gente pensa, eu vou ficar aqui. Aí você fala, rapaz, eu envelheci. Eu envelheci. Você chegou a minha hora. Mas não é porque é o nível de maturidade que você não precisa de adorno para ficar feliz. E às vezes não precisa ter pipoca, não precisa ter pijama confortável nem televisão, não. Às vezes é um quarto mesmo de oração. Tem coisa boa pipocando lá fora. Vem que estão dando desconto. Mas cara, você está tão que você... Eu vou trocar esse ambiente aqui, nada. Aí fica ali com o Senhor. Enquanto tem alguém louco por alguém, você está amando poder ficar alguns momentos a sós. Quando alguém olhar uma mulher que está esperando no Senhor, quando alguém olhar um homem que está esperando no Senhor, quando alguém quiser te tratar como desesperado, você tem que olhar para essa pessoa e dizer categoricamente para ela, não estou desesperado. Mas você está sozinho, pois é, e estou vivendo a bem assim, não é porque estou carente, é porque sou bem resolvido. Estou bem resolvido. Sei o que eu quero, sei o que eu espero. E se não vier como eu quero, estou pronta para esperar e ser feliz enquanto espero. O texto diz que ele chegou ali e conseguiu ficar só. Nesse período só, irmãos, nesse período só, ele orou ao Pai. E depois de orar, voltou para o barco. Encontrou os discípulos no meio do mar. Andou por cima das águas. O que isso tipifica? Tipifica o antes e o depois de quem respeitou um momento. Antes tristeza, depois alegria. Antes situações emocionais que precisavam ser resolvidas. Depois, Jesus está tão bem, que o texto diz que ele vem andando sobre as águas no episódio dessa tempestade. E nessa tempestade, a tempestade não para enquanto ele anda. Ele continua andando. E outra, o texto diz que quando ele entra no barco, aí a tempestade para. Olha isso. Quando você está bem resolvido, as coisas não precisam melhorar para você chegar. Você caminha no meio da tempestade. Você caminha no meio do pega pra capá. Quando você está bem resolvido, ninguém precisa ficar bem para você ficar bem. A tristeza do outro não afeta você. A perturbação mental do outro não afeta você. Está bem? Está bem. Então veja como ele foi. Um momento resolveu toda uma tempestade. Agora, último nível de maturidade espiritual para quem está cuidando das emoções. Entender isso aqui. Jesus despediu os seus discípulos, mas ficou lá. Às vezes você vai ter que avançar algumas pessoas à sua frente. E se você não vigiar, isso aqui é Deus dizendo, olha, você não pode impedir que o outro fique bem só porque você no momento não está. Deixa aí. Ajuda quem você pode ajudar. Nem todo mundo tem que acompanhar teu ritmo o tempo todo. Tem coisas que você deve viver só. Mas não é por isso que você tem que obrigar a gente que está em outro tempo a entrar no teu. Jesus está dizendo, se você entrar no meu, assim diz o Senhor alguém, você chega depois, mas chega para resolver. Você chega depois e chega para ajudar. Quem entendeu, diga amém. Última vez, eu vou pedir para você olhar para quem está do seu lado quando eu contar 3. E você vai dizer para essa pessoa, dá um tempo. Quem entendeu, diga amém.
Não é dar um tempo da igreja, não é dar um tempo da tua casa, não é dar um tempo da tua vida. A pergunta é, aonde está o teu tempo dado para Deus? Porque isso aí pode resolver essas outras questões. Mas não negligencie as coisas que eu coloquei aqui. As coisas que só você pode fazer por você mesma. Seu médico, sua festa, seu descanso. Eu tenho um curso. E esses dias eu falei para os meus alunos. Eu disse, felicidade não cai do céu. Vocês têm que agendar a felicidade de vocês. Porque as pessoas vivem felicidade como se fosse viver na dependência de ganhar na Mega Sena. E a gente nem joga. Mas fica esperando o dinheiro cair do céu para ser feliz. E felicidade não acontece assim não, irmão. Felicidade acontece agendado. Qual é o país que você quer conhecer? Não, mas eu não tenho dinheiro. Eu não te perguntei isso. Perguntei qual é teu sonho. Perguntei onde está o alvo da tua felicidade. Qual é o restaurante no Rio de Janeiro que você quer conhecer? Tem gente aqui que tem sonho fácil de resolver, o bondinho. O problema não é nem dinheiro, o problema é que você não agenda com você. Ah, fica de pé, fica de pé. Fica, senão vira vigília. Duas coisas, a primeira eu vou fazer agora, gente, presta muita atenção. Só duas coisas e eu devolvo a palavra. Duas coisas. Ninguém se mexe agora. Ficou até agora, fica até o fim. Ah, Camila, mas eu já ouvi muito, mas tem coisa que ele só fala. Nunca saia enquanto Jesus ainda está falando. Duas coisas. A primeira eu tenho por mais importante e absoluta a todas as outras. Ou a outra. A salvação da sua alma. Só que eu não vou espiritualizar a salvação hoje aqui agora. Vou não. Eu vou explicar mesmo. Decisão ao lado de Jesus não é sentimento. Não é. Ah, porque se um dia eu me arrepiar, eu sempre digo isso aqui. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio. Salvação não é arrepio. Ah, Camila, mas é porque na hora do apelo, primeiro que hoje não tem apelo, vai ser convite. É convite. Quem quiser vai vir. Quem não quiser não é obrigado. Agora a pergunta é, sabendo que você tem direito a uma herança, por que você não vai sacá-la? Não tem explicação. Então preste atenção. Não vou espiritualizar. Conversão não é emoção, é decisão. Sabe que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Sei. Sabe que em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Sei. Sabe que Ele tem o poder, por seu sangue já derramado, de remir dos seus pecados? Também sei. Então você é crente. Agora a pergunta que não cala é, se tu é crente, por que ainda não é salvo? Não, porque eu tenho ainda umas coisas para resolver, mas você nunca resolve, não é porque não quer. Você não resolve porque foi o próprio Jesus que disse assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que você diz assim, primeiro eu vou resolver isso e aquilo, e depois eu vou para Cristo. E aí não dá certo, e não é por falta de vontade, é por falta de prioridade. Eu vou trazer o meu exemplo, já contei aqui uma vez e vou contar de novo. O meu problema era baile funk. Sábado eu estava no baile, domingo eu estava na igreja. Sábado eu estava onde? Domingo eu estava na? Sábado. Domingo? Aí eu dizia assim, Senhor, eu tenho muita pendência para resolver, eu não tenho coragem não. Quando eu sair do baile, eu vou para Cristo. Eu falava isso todo domingo. Quando eu sair para o baile, eu vou para Cristo. Aí um dia, o baile mudou e foi no domingo. Aí eu falei, vou ter que ir para a igreja já com a roupa do baile. E fui. Fui de bermuda, barriga de fora, camisete e tênis. Porque eu falei, depois do culto, eu vou para o baile. E você acha que você não presta. Você nem vem de barriga descoberta. Você vê o nível de cegueira, de ignorância, de letargia. Nesse dia eu disse de novo, Senhor, quando eu largar o baile, eu vou para Cristo. E então eu ouvi o Espírito Santo me dizer, quando você vier para Cristo, você larga o baile. Porque eu queria, mas não conseguia. E fato,
Não vou contar mentira. Não virei pregadora do dia para a noite, nem virei super crente, até porque não sou. Ai, minha vida mudou. A partir daquele dia, o outro dia eu acordei e já tinha asa. Não mudou de um dia para o outro, mas mudou tudo a partir daquele dia. Nunca mais foi igual. Jesus está dizendo aqui, ó, não significa que você vai conseguir arrumar tudo de um dia para o outro, mas eu te garanto que a partir de hoje, quando? A partir da sua decisão, nada mais será como antes.